Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos, primeiro instante, nossa prece de abertura, porque sem ela não tem como seguir adiante. Saravá, o meu congá, saravá, o seu congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Que você conheça os canais importantes aqui, tanto do YouTube quanto do próprio Facebook. No Facebook nós temos a Voz da Umbanda, sempre às quartas-feiras, 20 horas. É um canal importante conduzido por Pai Saúde Medeiros, pela Associação de Umbanda Caxias, onde ele traz muito da cultura afro-brasileira aqui do Rio Grande do Sul, tanto da Umbanda como do próprio Batuque e, quiçá, Candomblé, que esteja aqui no Rio Grande do Sul. Então é muito importante que você conheça esse canal, sempre trazendo boas informações. Outro canal também espetacular é o canal do Templo Espiritualista Aruanda, de Pai Felipe Brasil, onde ele entrevista grandes dirigentes espirituais que sempre estão trazendo informações importantes sobre a sua religiosidade e que sempre tem ao lado Pai Caetano de Oxóssi, que ajuda ele a dar aquele dinamismo necessário ao seu canal aqui no YouTube. Então, deixamos para você esses dois canais importantes. Nós vamos falar de um assunto que ainda não ficou bem resolvido, porque muitos ainda falam do embranquecimento da Umbanda e da Umbanda preta e da Umbanda branca. Nós já fizemos um vídeo anterior já falando sobre isso. Nós vamos deixar os links logo aqui abaixo. Nós falamos qual é a cor da pele da Umbanda, que é um assunto muito importante que nos ajuda a entender esse universo espiritual que cerca a Umbanda. Nós fizemos já sobre Calundu, nós já fizemos sobre santidade, nós já fizemos sobre Cabula. Está tudo aqui dentro do nosso canal. E também nós recomendamos como, enfim, uma fonte inesgotável de conhecimento o trabalho do historiador brasileiro Pai Diamantino Trindade, especialmente esse livro aqui, A Gênese da Umbanda. Ele explica toda essa formação da Umbanda no Brasil, todos esses assuntos que nós estamos aqui abordando, ele traz aqui, esmiuçado, explicado, e principalmente nada de opinião pessoal, mas principalmente de documentação histórica, documentação que realmente existe, porque é um historiador. Ele coleta o conhecimento e documentação que existe. Simplesmente deu um formato, publicou esse livro, que é um livro que eu deveria recomendar aos irmãos como um livro de cabeceira. É um livro que a gente lê, relê 1000 vezes e 1000 vezes ainda se aprende. Então, A Gênese da Umbanda, de Diamantino Fernandes Trindade, é um livro obrigatório para quem quer conhecer um pouco mais desse grande universo afro-brasileiro que deu origem à Umbanda no Brasil. Bem, nós vamos falar sobre vários assuntos. A Umbanda, de fato, como nós já vimos em vídeo anterior, que Zélio Fernandino de Moraes, de fato, é um pouco chocante falar, mas ele enegreceu a burguesia desse período. O que ele fez? Essa burguesia de 1908, nós estamos falando do início do século XX. Vejam bem, apenas 20 anos depois da libertação dos escravos no Brasil. Como eu sempre estou dizendo, 20 anos depois não era nada. Foi ontem, praticamente, não é nenhuma geração. As pessoas estavam ainda com aquele pensamento de desprezo por uma raça, de vê-la como inferior, enfim. Vocês sabem o pensamento que culmina nesses períodos trágicos da história, porque eu considero um período trágico. E esse povo civilizatório, que é o povo africano, e quando falamos de povo africano, falamos de centenas de povos que vieram para o Brasil, para cá, viu-se nessa situação de desprezo, de falta de entendimento e de falta de compreensão. Agora, na África já, o povo africano é um dos povos mais espiritualizados do mundo, porque o povo africano ele nunca deixou de cultuar e trabalhar com os seus ancestrais.
Aliás, todos os povos, tanto os ameríndios aqui na América, de todas as nações também, ameríndias da América, de norte a sul, cultuam e falam com seus ancestrais. As famosas tendas do suor, como se chamam, que é onde, lá na América do Norte, o pajé, o cacique, o pajé, o mago, enfim, chame como quiser, o xamã, entra para dentro da cabana, debaixo de determinados vapores de certas ervas, ele entra em transe e entra em contato com a espiritualidade. E quando volta, volta com ideias de cura, de harmonização, de enfeitiçamentos que podem ajudar as pessoas a recuperarem. O africano tinha uma ideia muito simples sobre o universo, que o europeu que estava aqui colonizando as Américas não tinha. Nós falamos já também sobre a caixa prana em outro vídeo. Se você quiser, também vamos deixar aqui o link aqui no canal. Que haveria uma energia circundando esse universo. O africano chamava essa energia de guzo ou inguzo, que era a energia que permeava todo o universo. O que chamam os yorubás de axé. Você já deve ter ouvido sobre isso. Essa energia espiritual que circundava. E que somente o ser humano, eles acreditavam assim, os povos banto, especialmente os bakongos, do norte da Angola, dessa região do Congo-Angola. Os bakongos, principalmente, acreditavam que essa energia circundava o universo e que somente o ser humano, nós, os queridos, eram capazes de perturbar esse equilíbrio que a natureza tinha, através de seus pensamentos ou más atitudes. E as oferendas, justamente, não é qualquer coisa. As oferendas serviam para justamente reharmonizar essa energia que estava falha, que estava sendo destruída pelo pensamento e pelas atitudes do ser humano. Então, o africano já chegou aqui e se viu numa situação pavorosa. Em primeiro lugar, você imagina para um povo africano, para um povo de um outro continente, com outro tipo de cultura, cair de paraquedas, foi mais ou menos isso, entrar num lugar fechado, que era um tumbeiro, um navio negresco, e depois, quando ele abre, você está num outro universo. Realmente é uma coisa louca, né? É como você cair numa nave alienígena e cair num planeta qualquer, e você olha para os lados, meu Deus, onde é que eu estou? Era mais ou menos isso. E eles consideravam o mar, a calunga, o mar, como a divisão, o ponto divisório entre os dois planos. Então você imagina, ele estava saindo da África negra, porque para eles, para o africano preto, o preto era o ser humano, eram as pessoas, o plano material. E o branco, e por isso que o próprio Oxalá veste-se de branco, o branco representa a espiritualidade, o mundo dos mortos. Então, esse antagonismo na cabeça do africano já existia, de preto ser humano, ser nós, o próprio africano, e o branco ser o mundo dos espíritos. Agora você imagina você ser caçado por pessoas brancas, num continente onde eles nunca viram uma pessoa branca. Realmente eles pensavam que eram caçados pelos espíritos. Eles eram levados, colocados num tumbeiro, passavam pelo mar, que eles acreditavam ser um limite entre dois mundos, entre o mundo espiritual e o mundo físico, e caíram num lugar que era simplesmente um planeta alienígena. Você imagina a cabeça do africano chegando aqui. Era realmente, o que eles achavam é que o homem branco, que havia escravizado ele, eram espíritos, eram feiticeiros do mal. Vejam bem, enquanto o europeu culpava os africanos de tudo que acontecia, dizendo que a magia negra, a magia negativa, era o africano que fazia, o coitado nem sabia o que era isso, porque não existe esse conceito de mal dentro da cultura africana. Era, na verdade, o africano que olhava para o europeu e dizia assim, os espíritos do mal, essa espiritualidade do mal nos escravizou, nos prendeu, nos jogou aqui, e tudo que ele faz é para o mal. Inclusive a própria escravidão, eles consideravam um mal, um feitiço que tinha que ser quebrado. E eles trabalhavam incessantemente, os feiticeiros africanos,
nas Américas, de um modo geral, para justamente quebrar esse feitiço. Porque eles acreditavam que a escravidão era um enfeitiçamento jogado sobre eles. Olha que horror o pensamento, mas é a realidade. Quando você estuda, por exemplo, o pensamento de um antropólogo como o Dr. Luiz Motti, que explica sobre isso, ou quando você lê o próprio livro do pai Diamantino Trindade, A Gênese da Umbanda, você vê realmente que era isso que acontecia. Então esse antagonismo que hoje querem criar na Umbanda, de Umbanda preta, Umbanda branca, de que Zélio embranqueceu a Umbanda, na verdade é uma anomalia no pensamento. Zélio, justamente, junto ao seu caboclo das 7 encruzilhadas, porque foi ele que fez tudo isso e não o seu médium, que Zélio era apenas um médium, quem fez tudo isso quis justamente acabar com esse tipo de muro que separava duas culturas tão importantes. A cultura negra merecia e deveria ser escutada, porque o conhecimento que eles tinham da espiritualidade, da comunicação com o mundo dos mortos, do conhecimento espiritual que eles já vinham trazendo, sim, vocês podem arrepiar. Isso eu descobri num dos livros de Verger, olhando uma imagem, uma foto, que trouxeram muito do Antigo Egito, sim, porque Meroe, o sul do Sudão, se comunica diretamente com a cultura Banto-Bakongo, né? Desse centro da África. Então são vizinhos. Então as últimas colônias do Antigo Egito eram vizinhas desses povos. Alguma coisa passou, alguma coisa eles aprenderam, alguma coisa eles se comunicaram. E muito da cultura africana que vinha já dessa antiguidade, desses povos extremamente sensíveis à natureza, mereciam ser ouvidos. É o que o caboclo das 7 encruzilhadas fez no famoso incidente de Niterói de 15 de novembro de 1908, quando disse que esses espíritos que ali se manifestavam, de indígenas, que eram os caboclos, e de escravizados, antigos escravizados, que eram os pretos velhos, mereciam e deveriam ser escutados numa nova religião. Já que aquela religião não permitia, aquela doutrina fechava ali as portas, ele tinha que abrir logo adiante as portas para todos. Porque essa cultura africana extremamente sensível a essa espiritualidade, como eu acabei de explicar, merecia ser ouvida. E também não desprezemos a cultura branca, essa cultura trazida pelo Espírito da Verdade, que Allan Kardec havia trazido na metade do século XIX, com a publicação do Livro dos Espíritos, merecia também ser ouvida. Aliás, o mundo merecia ser apaziguado. O mundo merecia um caminho do meio. O mundo merecia uma religião que unificasse todas as religiões, botasse todas as religiões a sentar e conversar. Foi o que fez o Caboclo das 7 Encruzilhadas com a nossa Umbanda. E que, em vez de criar hoje um antagonismo, uma cisão, separando uma coisa da outra, deveriam todos pensar que a Umbanda está aí justamente para ser esse caminho do meio, para ser esse ponto de intersecção de ideias, onde todo mundo consegue se entender. Mas parece que algumas pessoas não querem. Por quê? Porque depois de Zélio, depois de 1908, Zélio fundou 8 terreiros. Aí você quer desmerecer o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Se a gente não consegue, mal e porcamente, como a gente diz, fundar um único terreiro e manter ele de portas abertas, imagina abrir 8, porque foi a tenda Nossa Senhora da Piedade, mais 7 terreiros, com o nome das linhas da Umbanda que Zélio fundou. Então, vejam bem, são 8 que esse médium extraordinário, através, claro, do seu guia, foi capaz de fazer. Bem, a Umbanda se disseminou, a Umbanda se espalhou, passou a se criar inumeráveis terreiros e federações pelo país inteiro. O grande apogeu da Umbanda foi na década de 50 e 60. Nesse período também veio Benjamin Figueiredo com o Caboclo Mirim, que simplesmente no Rio de Janeiro começou a criar um terreiro atrás do outro. Então havia uma força, a Umbanda estava se reforçando muito bem.
O que aconteceu? Muitos indivíduos de origem africana, muitos indivíduos que conheciam essa cultura africana do candomblé, principalmente o candomblé Angola, se sentiam profundamente incomodados com o crescimento da Umbanda, porque eles viam que, diferentemente, eles não tinham esse pensamento, vamos dizer assim, universalista. Eles viam o seu conhecimento, o conhecimento de origem africana, na boca de pessoas que não pertenciam à sua etnia. Pessoas que pertenciam a outra classe social, justamente aquela classe social que oprimia na sociedade. Então, para essas pessoas era algo realmente incomodativo, até cruel, de perceber que a Umbanda estava na mão de pessoas e seu conhecimento estava na mão de pessoas que ele detestava. É mais ou menos isso. E assim surgiu grandes lideranças. Uma das grandes lideranças que surgiu justamente para ser esse contraponto foi Tata Tancredo da Silva Pinto. Tancredo da Silva Pinto, juntamente com outros escritores, outros que mancomunavam, vamos dizer assim, com a sua ideia, enfim, que sintonizavam com sua ideia, como o próprio Laurentino Braga e tantos outros escritores, passaram a falar e pregar em todos os meios de comunicação possíveis, justamente um retorno da africanidade dentro da Umbanda. Ele não aceitava uma Umbanda que tivesse espiritismo de origem europeia, catolicismo de origem europeia. Ele não admitia nada disso. Ele queria um candomblé? Eu acho que sim. Eu acho que Tancredo queria mesmo era um candomblé, onde houvesse apenas, de fato, um único veio dentro dela, que era a famosa, que hoje estão dizendo, Umbanda Preta, que é uma Umbanda unicamente que tivesse o culto africano dentro de si. É uma Umbanda que, na verdade, acaba se tornando, se você observar bem, um candomblé de caboclo, um candomblé Angola, porque ali está incorporando caboclos, está incorporando boiadeiros, começa a incorporar entidades e vira um candomblé. Então, o que ele estava fazendo? O mais do mesmo. Estou errada? Já vi o candomblé Angola. E o Tata Tancredo estava querendo transformar a Umbanda num culto Angola. E o que ele fez? Começou a pregar. Abria-se os canais de comunicação. Ele começou a ser chamado de o grande Tata da Umbanda, em todos os jornais, em todos os meios de comunicação. Tata significa, ou, na verdade, Tatá, que nós chamamos aqui Tata hoje em dia, é pai, líder da Umbanda. E começou a deletar e falar mal, enfim, desprezar, ridicularizar a figura de Zélio e do próprio caboclo das Sete Encruzilhadas. Foi feita uma verdadeira campanha na década de 50 contra a presença de Zélio e do seu caboclo das Sete Encruzilhadas. Inclusive, em muitas vezes dizendo que o próprio caboclo, o próprio Zélio havia se adonado, havia pegado sem permissão. Em outras palavras, roubado o conhecimento africano, feito uma religião própria dele, colocado o nome dele e que ele era uma pessoa de más intenções. Olha que loucura isto. Mas é o que de fato aconteceu. Isso está amplamente documentado para quem quiser procurar um pouco mais. E começou a ser criado esse pensamento de uma Umbanda muito africanizada. Uma Umbanda que já não era mais Umbanda, era um candomblé. A tal ponto que chegou um ponto que a ficha caiu na cabeça de Tata Tancredo. Ele disse, realmente, o que eu estou querendo não é uma Umbanda, é um candomblé. Foi aí que ele criou o Molocô de raiz banto, porque já havia outros homolocós de outras origens, que começou com Maria Bataio, e que tem um vídeo maravilhoso aqui, que eu também pretendo deixar o link no nosso canal. Então, Tata Tancredo criou, vamos dizer assim, uma Umbanda para chamar de sua, porque não admitia aquela Umbanda onde houvesse tanta gente branca de burguesia dentro. Mas, na verdade, o que Zélio fez, junto ao seu caboclo das Sete Encruzilhadas, foi justamente uma outra pegada, como a gente diz. Ele tinha uma outra pegada, que era reunir esse conhecimento africano, esse conhecimento europeu, todo esse conhecimento indígena
reunir uma única religião que pudesse ser entendida pelo mundo. Na verdade, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele popularizou o conhecimento africano. E com isso, à medida que ele populariza o preto velho, ele populariza a cultura africana das suas mandingas pelo mundo inteiro, ele faz com que as pessoas compreendam e tenham respeito. Era isso o que o caboclo desde o início queria. Uma religião que pudesse harmonizar as famílias, como ele sempre falou, harmonizar todo mundo, harmonizar as pessoas de todas as etnias, de todas as origens, numa única religião. Botar todo mundo para sentar e conversar. É o que fez. A Umbanda é para isto. Então, o trabalho de Tata Tancredo é muito importante. Ele criou realmente o Morocco, que é uma beleza, é um culto de origem afro-brasileira. Mas desprezar a Umbanda, dizer que é Umbanda e falar mal da figura de Zélio, como se ele fosse alguém criminoso nisso tudo, é um absurdo, é uma aberração, é uma falta de respeito. Sinceramente, com todos aqueles que não são de origem africana, mas que amam a cultura africana e que querem justamente que ela prevaleça, cresça e seja conhecida pelo mundo inteiro. É o que nós estamos fazendo nesse momento aqui. É o que nós estamos fazendo independente da nossa origem, seja ela qual for, porque sou brasileira. Eu tenho todos os sangues e todas as etnias dentro de mim. E isto é a cara da Umbanda, é a cara do Brasil. E essa é a cara que eu vou pregar aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse instante, nós vamos passar para o Minuto Mandinga, o nosso querido momento onde falamos de ervas, o principal axé na nossa Umbanda. Gostou? Ah, tava bom, né? Tava bem polêmico. Eu acredito que você vai discutir esse assunto com outras pessoas. Gostaríamos muito que você esgotasse esse assunto, porque assuntos polêmicos assim merecem ser falados até o seu esgotamento. Acho que todo mundo merece saber. Leve adiante, converse sobre isso e espero que o espírito de harmonização esteja em seu coração. Então, até a próxima.